Deus abençoe os amados irmãos. Nesse instante nós iremos fazer aqui uma tradução livre de um sermão do irmão Brian Kusurek, da sua série O Desvelar de Deus, este que é do número 69. Ele pregou essa mensagem no dia 9 de dezembro de 2018 e esta mensagem também recebeu como subtítulo A Soberania de Deus na Reprovação. Então, nosso desejo aqui é fazer uma tradução deste estudo que o irmão Brian ministrou. Ele começa então dizendo o seguinte: ao examinarmos o sermão O Desvelar de Deus, que o irmão Branham pregou no dia 14 de junho de 64, nós nos deparamos com os parágrafos 192 em diante do seu sermão, e observe que a partir do parágrafo 192, ele diz o seguinte: mas eles ainda não veem isto hoje. Deus, neste último dia, tem rasgado aquelas tradições e trazido a palavra para esta era de uma maneira clara. E eles continuam a não conhecerem isto. Eles simplesmente não conhecem isto. E isto é tão simples. Veja, isto é simples, tão simples. E isso está tão longe das coisas do mundo. Eu preguei outro dia uma reunião de ser um louco. E um destes dias eu desejo falar sobre isso, ser louco. Todos nós somos loucos para alguém, então eu serei um, por Cristo. Paulo disse que ele era contado como um tolo. Certamente, você também tem que ser, vê, isto toma uma porca para segurar as coisas juntas. Vem, isso mesmo. Então, observe o véu, a carne humana. Sabe, agora, as pessoas que são amantes do mundo não podem ver isto. Aquelas pessoas religiosas tradicionais, elas não puderam ver aquilo, porque ele era um homem. O quê? Aquela carne humana escondia Deus. Agora, se ele tivesse sido uma grande coluna de fogo que descia, veja, uma grande coluna de fogo que tinha que descer e lhes mostrar o que ele era, esta grande coluna de fogo, talvez eles teriam crido naquilo se Jeová tivesse vindo. Mas veja você o que ele fez, para que então ele pudesse ultrapassar todas aquelas pessoas inteligentes e sábias. Ele simplesmente revelou a si mesmo, como ele prometeu a Moisés. Veja, eu falarei a eles através de um profeta. E ele era o filho do homem, um profeta. E alguns deles reconheceram isto. Cerca de 1/100ª parte de 100 no mundo creu nisto. O restante, não. Mas ele simplesmente era o mesmo. Então, isso nos levou a examinar a soberania de Deus na revelação. Depois, a soberania de Deus na salvação. E desde então, nós entendemos como a soberania de Deus na salvação funciona. E então nós examinamos qual deveria ser nossa atitude em relação à soberania de Deus. Agora, esta manhã, nós examinaremos um assunto mais delicado, mas que deve ser entendido para termos uma compreensão plena da soberania de Deus. Portanto, nós começaremos o estudo de 3 partes da soberania de Deus na reprovação, a fim de entender melhor como Deus é soberano em todas as coisas. Portanto, a fim de começar o nosso estudo sobre a soberania de Deus na reprovação, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 11:22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Observe que Paulo nos permite saber que Deus é bom para aqueles que continuam em sua bondade, mas ele também é severo para aqueles que caem da sua graça.
Vemos em 2 Tessalonicenses 2:3 uma advertência do apóstolo Paulo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Se houver alguém a quem Deus elegeu para a salvação, deve haver outros que não sejam eleitos para a salvação. Se há alguns que o Pai deu a Cristo, como vemos em João 6,37, tudo que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Também deve haver outros que ele não deu a Cristo. Se há alguns cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, deve haver outros cujos nomes não estão escritos ali, o qual é este o caso, como vamos provar plenamente em Apocalipse 21, verso 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Nem todos reconhecerão que desde a fundação do mundo, Deus previa quem receberia e quem não receberia Cristo como seu Salvador. No entanto, nós podemos ver pelas Escrituras que isso é assim, e portanto, ao permitir que alguém nasça, que nunca conhecerá a Cristo e rejeitará a Cristo, podemos ver que Deus os criou com o propósito de condenação. Romanos 9:15 em diante diz assim: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Agora, o apóstolo Paulo é muito específico quando se trata de salvação e de reprovação. Deus é totalmente soberano na sua escolha de quem salvar e quem condenar. Enquanto Deus conheça de antemão aqueles a quem Ele chamou, justificou, santificou e glorificou, contudo, Ele também pré-conhece aqueles que rejeitarão a Cristo. No entanto, Deus não os faz rejeitá-lo, pois Ele faz com que aqueles que estavam em seus pensamentos sejam filhos para serem conformes à imagem do seu Filho primogênito. Agora, ouça atentamente enquanto eu leio muito lentamente o que o apóstolo Paulo disse sobre os filhos de Deus. Em Gálatas 4:6 nós lemos: e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao seu coração, clamando: Abba, Pai. Agora, pense nisso. Porque vocês são filhos, Ele envia o Espírito de seu primogênito em seus corações, o Espírito Santo, para fazer você ser conforme à imagem do Filho primogênito. Porque aquele Filho primogênito já foi aceito e Deus quer aceitá-lo da mesma maneira.
Mas e se você não for filho de Deus? Então descobriremos que Deus não se envolve em uma participação ativa na vida daqueles que não são filhos. E é isso que nós veremos quando estudarmos a soberania de Deus na reprovação. Mas, como nós vemos, para sermos conformes à imagem do Filho primogênito, que é Romanos 8:29, também sabemos que isso só pode ser possível pelo próprio Deus operando em nós, tanto querer quanto realizar, como Paulo declarou em Filipenses 2:13. Então, você pode se perguntar, por que há uma diferença? Por que Deus opera em alguns, enquanto que Ele não opera nos outros? Nós encontramos a nossa resposta lá no livro dos Salmos. Salmo 1, verso 1 em diante. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece, Iada, o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Albad. Observe que no Salmo que Davi deixa aqui bem claro que Deus vigia o caminho dos justos. A palavra caminho foi traduzida de uma palavra hebraica derek, que significa caminho da vida. Então, o Senhor conhece o caminho, que foi traduzido de uma palavra hebraica yad, que significa que o Senhor vigia com uma participação ativa sobre as vidas de certas pessoas que ele chama de os justos. Mas observe que ele não pretende fazer isso com outro grupo mencionado neste salmo. Com eles, diz que o ímpio perecerá, e esta palavra perecerá foi traduzida de uma palavra hebraica naga, que significa que eles são deixados para si mesmos, são entregues para si mesmos. E a palavra para ímpio foi traduzida da palavra hebraica racha, que significa condenado. Portanto, existem dois grupos de pessoas que estamos examinando aqui. Aqueles que ele chama de justo, que Deus conheceu antes da fundação do mundo, ele os chamou e ordenou para a adoção de filhos. E os outros que desde o princípio vieram ao mundo como os condenados. Estes nunca tiveram a chance de sequer começar, mas são deixados a si mesmos a falharem miseravelmente e assim elaborarem a sua própria condenação. Agora, você pode ter dificuldade em acreditar em um Deus santo e justo que faria tal coisa, mas a Bíblia certamente ensina isso. Vamos apenas voltar ao capítulo 9 do livro de Romanos e começar a ler no versículo 11 até o versículo 25. Porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer nem de que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim?
Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Agora, esta vinda ao mundo para sofrer condenação não significa que Deus os fez para fazer as coisas más que eles fazem. Eles simplesmente não se envolvem em sua vida com uma participação ativa, como faz com aqueles a quem chama de seus próprios filhos. Nós lemos em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar ao mundo, mas que o mundo, através dele, possa ser salvo. Agora, o fundamentalista acredita que isso é para todos que quiserem vir. Mas aqui não diz que isso é para todos. Eles não conseguem ler depois de terem parado nessas duas frases, nesses dois versículos, mas um olhar mais atento para essa escritura fala de dois grupos novamente. Aqueles salvos e aqueles que não foram salvos. Aqueles que são feitos justos e aqueles que são deixados a si mesmos para serem condenados. Então, vamos prosseguir aqui com a nossa leitura. Depois diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, ou em uma medida maior do que eles adoram, do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Agora, novamente, eles dizem que odeiam a luz e não vão para a luz porque suas ações eram más. E isso é no passado. Então, eles fazem más ações. Seus frutos são maus. E isso significa que eles são filhos de uma fonte diferente, de uma origem diferente daqueles que vêm para a luz, cujos atos manifestam que são feitos em Deus, ou que tiveram sua origem em Deus. Agora, essa palavra foi traduzida da palavra grega ergazomai. Na verdade, são três palavras que compõem essa palavra. A palavra erga vem da raiz grega ergon, que significa trabalhar. A parte seguinte, que é zo, é a abreviação da palavra grega zoe, que fala de vida. E finalmente a última parte, que é mai, significa imputar ou numerar ou prestar contas. Assim, vemos que nossas obras realizadas em Deus significam que as obras realizadas em nossa zoe ou vida são atribuídas a Deus de onde a nossa vida chegou. Isso é exatamente em Gênesis 1:11, onde nos é dito que toda semente irá produzir de acordo com a sua própria espécie ou origem. E é por isso que Jesus disse em Mateus 7:20, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E desde que nos é dito em Romanos 3:10, vejamos o que diz até o versículo 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. E, no entanto, vemos de acordo com o nosso texto nesta manhã, que Deus é severo com aqueles que não fazem o bem. E ainda assim, nós lemos que Ele abençoa aqueles que fazem o bem. Romanos 11:22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade.
mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Portanto, não depende de fazermos o bem, mas de permaneceres na sua benignidade. O apóstolo Paulo reconcilia Romanos 3,10, não há quem faça o bem, dando-nos Romanos 4, 1 a 8. Vamos ler aqui. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Esta palavra imputa é traduzida da palavra grega logizomai, que vem da palavra raiz logos e combinada com a palavra zo ou zoe, significando vida, e mai, que significa imputar ou numerar ou explicar, como vemos no versículo 3. Pois o que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E novamente no versículo 4, Paulo usa a mesma palavra para calcular. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Em outras palavras, para levar em conta ou colocar em conta. Portanto, esta palavra logizomai tem a ver com uma pontuação de manutenção. E neste caso, estamos falando de uma folha de registro, a sua folha de registro sobre o grande livro de Deus. E o seu livro não mostra dívida pendente, mas tudo é contabilizado e o preço foi pago. Então, quando nós vemos que há aqueles que, de acordo com o livro de Judas, são ordenados a esta condenação, nós lemos lá em Judas 1, verso 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. No entanto, isso não significa que Deus os fez fazer o mal que eles fazem. Simplesmente significa que Deus não os fez uma parte de si mesmo e, portanto, não participa ativamente em sua ergazomai, como nós vimos em João 3,21. Falando daqueles que são nascidos de Deus. Lá diz assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. Portanto, Deus não decreta que eles devem fazer o mal, mas sabe que não há nada neles para impedi-los. Agora lembre-se, desde que Deus é soberano na salvação, Ele também é soberano na reprovação. Deus tinha uma razão definida pela qual Ele criou os homens, um propósito específico porque Ele criou este e aquele indivíduo, e em vista do destino eterno de suas criaturas, Ele propôs que este deveria passar a eternidade no céu ou que aquele deveria passar a eternidade no lago de fogo. Se então Deus previu que ao criar uma certa pessoa, essa pessoa desprezaria e rejeitaria o Salvador, ainda que sabendo disso de antemão, e Deus todavia trouxe essa pessoa à existência, então é claro que Deus planejou e ordenou que essa pessoa fosse eternamente perdida. Nós lemos no livro de Judas que eles eram os que eram antes, desde antigamente, ordenados para esta condenação. Então,
é muito evidente que se estes foram antes da antiguidade, em outras palavras, antes da fundação do mundo, para serem ordenados à condenação, então nós podemos seguramente dizer que Deus é soberano na reprovação. É por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer em Romanos 9:22, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Agora, se eles estavam preparados para a perdição, então certamente eles estavam preparados para isso. Em outras palavras, se você nasceu para ter pés grandes, não importa o quanto você tente colocar seus pés em um tamanho menor, você nunca será capaz de fazer isso, porque os seus pés estão ajustados a um tamanho maior. Nossos pés não estão ajustados ao tamanho menor. E, portanto, a palavra grega para ajuste, que Paulo escolheu usar aqui, significa estar unido ou preparado. Então, quando vemos que esses vasos foram colocados ou preparados para a destruição, isso significa que eles foram ordenados para isso. Novamente vemos a soberania de Deus na reprovação. Agora, a fé é um dom de Deus, e o propósito de dar o seu dom de fé, que é a revelação, somente para alguns e não para outros, envolve o propósito de não dar aos outros. Porque sem fé não há salvação. Aquele que não crê será condenado. Portanto, se houvesse alguns dos descendentes de Adão a quem ele propôs não dar fé, deve ser porque ele ordenou que eles fossem condenados. Observe que Jesus aborda essa questão lá em Mateus 13:10. E os discípulos aproximaram-se e disseram-lhe, por que fala a eles? Veja, não a nós, mas a eles, ao exterior, em parábolas. Respondeu-lhes Jesus, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E também nós vemos isso lá em Marcos 4, verso 10 em diante. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, nós vemos que há uma cegueira especial daqueles que não são ordenados para receber a revelação de Jesus Cristo. Ele revela a quem ele revela e ele cega a quem ele deseja. Não só não há como fugir dessa conclusão, mas até a história os confirma. Lá em Atos 14:16 diz assim, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Mas, por muitos séculos, Israel foi a única nação a quem Deus permitiu qualquer revelação especial de si mesmo. Amós 3:2 de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Consequentemente, como todas as outras nações foram privadas da pregação da palavra de Deus, elas eram estranhas à fé que vem pela pregação da palavra, como nós vemos em Romanos 10:17. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essas nações não eram apenas ignorantes do próprio Deus, mas do modo de como agradá-lo, da verdadeira maneira de aceitação com ele e dos meios de se chegar ao gozo eterno de si mesmo. Agora, se Deus quisesse sua salvação, não teria ele lhes concedido os meios para essa salvação? Não teria ele lhes dado todas as coisas necessárias para realizar esse fim? Mas é inegavelmente um ato que ele não fez. Se Deus
consistentemente com a sua justiça, misericórdia e benevolência, negou para alguns os meios da graça e os encerrou em grossas trevas e incredulidade, por que deveria ser considerado incompatível com a sua imperfeição excluir algumas pessoas ou muitas da própria graça e daquela vida eterna que está conectada a ela? Nós vimos isso em Mateus 13 e Marcos 4. Receber a revelação era receber a cura e a conversão, mas ser cegado dela significa ser retido dela. Então, vendo que Deus é ao mesmo tempo Senhor e soberano do destino de todos os homens, então Ele não tem soberania sobre o destino de todos desde o começo até o fim? Nós lemos lá em Provérbios 16:4 a respeito da soberania de Deus na reprovação. O Senhor fez todas as coisas para si mesmo, sim, até o ímpio para o dia do mal. Observe que diz que o Senhor fez tudo. Talvez todo leitor deste versículo permita isso em suas mentes de que Deus fez tudo, mas que Ele fez tudo para si mesmo não é amplamente aceito. Deus nos criou, não por nossa causa, mas por seu bom prazer. Não para a nossa própria felicidade, mas para a sua glória. Isto é afirmado nas Escrituras, como vemos em Apocalipse 4, verso 11. Tu és digno, ó Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas para o teu prazer. Elas são e foram criadas. E para o seu prazer elas são e foram criadas. Mas Provérbios 16:4 vai ainda um pouquinho mais longe, porque também diz que o Senhor fez o ímpio para o dia do mal. E esse era o seu desígnio ao dar-lhes a existência. Mas por que isso? Paulo nos diz por quê lá em Romanos 9:17. Porque a Escritura diz a Faraó: para este propósito eu te levantei, para que eu possa mostrar o meu poder em ti e que o meu nome seja declarado em toda a terra. Deus fez o ímpio para que, assim, lá no final, ele possa demonstrar o seu poder. Ele pode demonstrá-lo mostrando como é fácil para ele subjugar até mesmo o mais rebelde e poderoso inimigo. Nós lemos em Mateus 7:23, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E a palavra nunca significa nunca. Em nenhum momento ele os conheceu. Nunca os ginosco, o que significa um conhecimento experimental deles. As palavras conhecer e presciência, quando aplicadas a Deus nas Escrituras, referem-se não apenas ao seu conhecimento prévio dos seus eleitos, mas também ao seu conhecimento daqueles que não são eleitos. Quando Deus disse para Israel, lá em Amós 3:2, de todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido, é evidente que ele quis dizer, você só tem algum favor em relação a. Quando nós lemos em Romanos 11:2, Deus não rejeitou o seu povo Israel que antes conheceu. É óbvio que o que foi significado foi o que nós lemos lá em Deuteronômio 7, versículos 7 a 8. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. No entanto, nós lemos em Mateus 7:23, onde Jesus fala dos não eleitos. Ele diz, e então eu lhes professarei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, no dia do juízo,
Quando o Senhor diz a muitos, nunca vos conheci, é de se notar que isso é mais do que apenas dizer, não te conheço. Porque ele diz, eu nunca te conheci. Você nunca foi um objeto do meu conhecimento experimental. Em contraste disso com João 10,14, lá diz, eu conheço minhas ovelhas. E essa palavra conheço é ginosco. E isso significa conhecer experimentalmente. E de mim sou conhecido, também ginosco. Mais uma vez, nós vemos a palavra ginosco, que significa saber ou conhecer experimentalmente. Então, ele conhece experimentalmente as suas ovelhas, e as suas ovelhas lhe conhecem também experimentalmente. As ovelhas são os seus eleitos, os poucos que ele conhece experimentalmente. Mas os réprobos, os não eleitos, os muitos, ele diz que ele não conhece. E ao voltar para o Salmo 1, verso 6, ele, portanto, não tem uma participação ativa nas suas vidas. Ele só tem uma participação ativa na vida dos eleitos. Os não eleitos são deixados para si mesmos. Nem mesmo antes da fundação do mundo ele os conhece. Na verdade, nos é dito que ele nunca os conheceu. Como mencionei no nosso último culto, Romanos 9 é de longe a melhor escritura para a doutrina da soberania de Deus em sua aplicação tanto para os eleitos como para os não eleitos que são tratados nas Escrituras em qualquer extensão. Romanos 9,17. Porque diz a Escritura a Faraó, para este propósito eu te levantei. Assim, vemos que o Faraó foi levantado para um fim, para que eu possa mostrar o meu poder em ti. Não o poder salvador de Deus, mas o seu poder na reprovação, porque depois ele diz, e que o meu nome, não o nome do Faraó, o nome de Deus, possa ser declarado em toda a terra. Essas palavras nos remetem ao que nós temos lido em Romanos 9, 13 a 14. Em Romanos 9, 13, Deus expressa o seu amor por Jacó, mas também o seu ódio a Esaú. Em Romanos 9, 14 é perguntado, existe injustiça com Deus? E aqui, em Romanos 9, 17, o apóstolo Paulo continua sua resposta à objeção que foi feita a respeito da soberania de Deus na reprovação. Agora, Calvino comentou sobre este versículo dizendo o seguinte, há aqui duas coisas a serem consideradas. A predestinação do Faraó para a ruína, que deve ser referida ao passado, e ainda o conselho oculto de Deus. E então o desígnio deste, que era dar a conhecer o nome de Deus. Como muitos intérpretes que se esforçam para modificar essa passagem e pervertê-la, nós devemos primeiro observar que a palavra eu te levantei, em hebraico, é nomeei, pelo qual parece que Deus, planejando mostrar que a teimosa rebeldia do Faraó não o impediria de libertar o seu povo, não apenas afirma que a sua fúria havia sido prevista por ele e que ele havia preparado meios para contê-lo, mas que ele também tinha, por assim dizer, concebido isso ordenadamente para este fim, para que ele pudesse exibir uma evidência mais ilustre do seu próprio poder. É observado que Calvino dá como a força da palavra hebraica que Paulo apresenta. Para este propósito eu te levantei. Calvino diz, para isso te dei. Êxodo 9,16. É verdade, por este motivo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e que o meu nome seja declarado em toda a terra. E assim, vemos que o apóstolo Paulo usou esse mesmo argumento a respeito da soberania de Deus na reprovação. Mas devemos agora considerar com mais detalhes o caso do Faraó, que resume em um exemplo a grande controvérsia entre o homem e o seu Criador. Romanos 9 a 15 em diante diz assim, porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra.
mas deveras para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo para não o deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo, todo homem e animal, que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Então, Deus usou a fama do castigo faraônico para projetar para todo mundo conhecido o seu próprio nome. Portanto, sobre as palavras de Moisés aqui, eu gostaria de comentar o seguinte. Primeiro, nós sabemos de Êxodo 14, 1 a 15, que Faraó foi cortado e que ele foi cortado por Deus, que ele foi cortado no meio da sua maldade, que ele foi cortado não por doença, nem por as fraquezas que são incidentes à velhice, nem pelo que os homens chamam de acidente, mas ele foi cortado pela mão imediata de Deus em juízo. Então, para ter certeza, a Escritura nos diz que Deus levantou o Faraó para esse fim, para cortá-lo, o que, na linguagem do Novo Testamento, significa destruir. Então, nós vemos que Deus nunca faz nada sem uma declaração prévia. Ao dar nascimento e existência ao Faraó, preservando ele na infância para levá-lo depois ao trono do Egito, Deus teve um fim em vista. Tal foi o propósito de Deus que está declarado, ou que está claro, por suas palavras a Moisés, antes mesmo de Moisés descer ao Egito para exigir de Faraó que deixasse o povo de Jeová ir adorar a Jeová por 3 dias, como nós vemos em Êxodo 4. Êxodo 4, 21. E diz o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Em segundo lugar, eu quero que você perceba que o desígnio e o propósito de Deus foram declarados muito antes disso acontecer. 400 anos antes, Deus havia dito a Abraão, como nós lemos em Gênesis 15, versos 13 a 14. Então disse Abraão: sabe de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Então, 400 anos antes dos eventos acontecerem, Deus disse a Abraão o que aconteceria. A partir dessas palavras, é evidente que uma nação e o seu rei são encarados como um na palavra de Deus, e que o propósito de Deus foi formado muito antes que ele fizesse o Faraó entrar em cena. Então, basta colocar isso em sua mente enquanto você vê todas as nações e os seus líderes. Em terceiro lugar, um exame dos tratos de Deus com o Faraó deixa muito claro que o rei do Egito era de fato um vaso de ira preparado para a destruição ou para a perdição, colocado no trono do Egito, com as rédeas do governo em suas mãos. Ele então se assentou como chefe da nação que ocupava o primeiro posto entre os povos do mundo. Não havia outro monarca na terra capaz de controlar o Faraó ou mesmo de ditar a ele alguma coisa. A tal nível exaltado, Deus levantou este réprobo, e tal caminho foi necessário para prepará-lo para o seu destino final, pois é um axioma divino que o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. E se o Faraó não estivesse na posição em que ele se encontrava, sua constituição poderia não ter se exaltado
e inflado seu coração contra Moisés. Então, veja como Deus o criou com o propósito de destruí-lo a fim de fazer o seu próprio nome, sair entre as nações, mostrando que, como o faraó finalmente teve que reconhecer, o Deus de Moisés é Deus. A mesma coisa aconteceu com Nabucodonosor. Levantou ele para se tornar o maior rei da terra, apenas para derrubá-lo e mostrar a ele que não existe outro Deus senão o Jeová Elohim. Além disso, Deus removeu de Faraó a restrição externa que foi calculada para agir como um teste para ele. A concessão ao Faraó dos poderes ilimitados de um rei o colocava acima de toda influência e controle legais. Mas além disso, Deus removeu Moisés da sua presença e do seu reino. Se Moisés, que não apenas era habilidoso em toda a sabedoria dos egípcios, mas também foi criado na casa de Faraó, tivesse sofrido para permanecer próximo do trono, não pode haver dúvida de que o seu exemplo e influência teriam tido um poderoso controle da maldade e tirania do rei. Esta, embora não seja a única causa, foi claramente uma razão pela qual Deus enviou Moisés para a terra de Midian, pois foi durante sua ausência que o desumano rei do Egito formulou as suas mais cruéis exigências aos escravos hebreus. Deus, removendo então essa restrição, deu ao faraó plena oportunidade para encher a medida completa dos seus pecados e amadurecer para si mesmo, para a sua ruína plenamente merecida, porém predestinada. Em quarto lugar, Deus endureceu o seu coração, como ele declarou que faria lá em Êxodo 4:21. E isso está em plena concordância com as declarações da Sagrada Escritura, como nós vemos em Provérbios 16, verso 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. E Provérbios 21, verso 1 diz assim: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Como todos os outros reis, o coração de Faraó estava nas mãos do Senhor, e Deus tinha tanto direito quanto o poder de transformá-lo do modo que ele quisesse, e agradou-lhe que recusasse tudo de bom. Deus determinou impedir o Faraó de conceder o seu pedido através de Moisés para deixar Israel ir, até que ele o preparou totalmente para a sua derrota final, e porque nada menos do que isso caberia a ele. Então Deus endureceu o seu coração. E, finalmente, é digno de consideração cuidadosa notar como a vindicação de Deus em suas relações com Faraó tinha sido plenamente atestada. Por mais notável que seja, temos o próprio testemunho do Faraó em favor de Deus e contra ele próprio. Em Êxodo 9, 15 e 16, aprendemos como Deus disse a Faraó para que o propósito dele, que ele havia levantado, como nós vemos em Êxodo 9, 27, onde Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Pequei desta vez, o Senhor é justo, e eu e o meu povo somos maus. Note que isto foi dito pelo Faraó, depois que ele soube que Deus o havia levantado para cortá-lo, depois que os seus severos juízos foram enviados para ele, depois que ele endureceu o seu próprio coração. Agora, na próxima semana, nós vamos ver como que Deus endureceu o coração do Faraó e mostraremos a você, através das Escrituras, como Deus endurece os corações daqueles que foram ordenados à condenação. E assim, nós mostraremos a você, neste próximo sermão, o processo de endurecimento
que Deus usa para realizar os seus juízos. Amém. E assim, meus queridos, nós terminamos aqui a leitura desse texto que o irmão Brian publicou, que é um sermão que ele ministrou alguns dias atrás, onde você observou aqui que ele disse que iria tratar desse tema dividindo em 3 partes, porque realmente é um tema extremamente delicado e complicado até mesmo de expor, principalmente para aqueles que desconhecem as Escrituras, porque muitos não conseguem entender que Deus realmente separou um povo desde antes da fundação do mundo para ser salvo, e há um povo que ele disse que um dia viria ao mundo, mas que ele dirá a eles: não vos conheço. Nós já tratamos em outros estudos. Por que ele dirá isso? Ele não estará mentindo quando ele dirá para alguns: não vos conheço. De fato, ele não os conhece. Não os conhece como sendo atributos da sua mente. Não os conhece como sendo um povo cujos nomes ele mesmo escreveu e colocou no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Há aquelas pessoas que são eleitas cujos nomes estão neste livro, e há aqueles cujos nomes nunca estiveram ali naquele livro, ou até que serão riscados, como explicou o irmão Banner lá no seu livro das eras. Então, aqui o irmão Brian nos explica que tudo isto Deus faz simplesmente para mostrar o seu poder. Ele separa um povo eleito para mostrar o seu poder, e também para mostrar o seu amor. Eu creio que é no livro das eras, em algum sermão, sim, é no livro das eras, que o irmão Branham chega a dizer que a maior prova de amor que Deus deu para nós foi a eleição. A eleição é uma prova de amor de Deus, né? Eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Ou seja, aqueles que Deus não elegeu, não escolheu, não predestinou para a salvação, são aqueles que ele deixou assim para mostrar o seu poder, tanto agora estando eles em vida, como depois no dia do juízo. E também para mostrar o poder para aqueles que ele elegeu. Porque aqueles que ele elegeu, não os elegeu porque são dignos da eleição. Todos da eleição são indignos. Eles apenas são eleitos e são salvos pelo poder de Deus. Deus os separou para mostrar o seu poder de salvar, de curar, de libertar. Então, ele está com eles, não simplesmente porque ele os ama, mas simplesmente porque ele ama a si mesmo e a sua palavra e o seu decreto. Porque ele determinou assim, e por amor a si mesmo, ele tem que cumprir tudo aquilo. Então, aqueles que são de Deus são aqueles que o buscam, mas o buscam porque Deus coloca neles o seu querer e o seu realizar. E aqueles que não buscam são aqueles que Deus não coloca neles o querer e o realizar. Ninguém pode fazer a vontade de Deus, a menos que Deus tire deles o livre-arbítrio, a sua vontade carnal, para fazer a vontade dele. Colocar nele o seu querer, o querer do Espírito Santo. Então, nós sabemos que o irmão Branham tratou disso ao longo do seu ministério, e isso está em toda a Bíblia, porque nós vemos ali a menção de Provérbios, é Deus quem faz todas as coisas. Nós temos que entender dessa maneira. Se nós não entendermos que Deus faz todas as coisas, jamais reconheceremos a Deus como um Deus soberano. Então, para nós, Deus quis mostrar a sua misericórdia, e nós apenas o exaltamos e o glorificamos por isto. Eu espero que os irmãos tenham conseguido entender esta simples e curta mensagem do irmão Brian. Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína e do pecado.
felizes ao seu lado. Deus vos guarde do poder do mal. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus vos guarde para o seu louvor. Pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus os guarde em sua